Olá, tudo bem? Pessoal da ótica, novamente eu aqui, como eu disse, todos os dias às 7h30, nós vamos fazer uma live aqui para falar sobre o mundo da ótica, as novidades e algumas dicas e algumas coisas que a gente aprendeu com o tempo. Então eu mais uma vez me apresento, sou Carlos Canto, tenho óticas e hoje estou mudando para uma nova postura aqui, que é realmente repassar o que eu conheci, ou melhor, o que eu aprendi com o tempo. No momento agora, hoje em especial, nós vamos fazer uma live sobre os 7 passos para fazer um marketing digital nas redes sociais. Sabe como que hoje todo o mundo está com o celular na mão e procurando algum entretenimento, alguma informação ou alguma compra até através das redes sociais. E nós vamos falar aqui então sobre esse tema. Vamos esperar chegar mais um pouquinho de pessoas aí, né? Mas então, como eu falei, o tema de hoje é 7 passos para desenvolver a sua rede social na sua ótica, em especial para a sua ótica. Então eu vou esperar um pouquinho aí, mas chegar mais pessoas e vamos desenvolver isso aí. Então nós vamos falar sobre o quanto é importante o marketing de rede social na nossa loja, nas nossas lojas hoje. Afinal de contas, recentemente nós tivemos essa novidade aí no segmento, que foi essa pandemia. E com essa pandemia, todo mundo foi para o digital. E certamente a sua loja, sua ótica, também tem que ir para o digital. E em função disso, nós vamos ter, né, que nos adaptar, todo o comércio, aquelas pessoas que não estavam adaptadas ou não estavam levando isso como uma obrigação, agora se torna uma obrigação. Todas as empresas que querem permanecer no mercado, de uma maneira geral, elas precisam ter, digamos, participação das redes sociais e no marketing digital e de alguma forma começar a captar novos clientes todos os dias. E se não fizer isso, o seu concorrente certamente fará. O seu concorrente vai se aproximar dos seus clientes e dos clientes que vão perceber a necessidade de óculos e tudo e vão deixar de ir na sua loja. Então nós vamos ter que nos adaptar. E uma das coisas mais verdadeiras que nós podemos afirmar é que hoje todo mundo está numa rede social. Até minha avó, que se tivesse viva aqui hoje, eu acredito que estaria ainda, mas minha mãe com 80 anos também já está numa rede social e ativamente ela busca a rede social para se entreter, para conversar com os parentes e até para comprar. Ela realmente já é uma pessoa bem, digamos assim, digitalizada. Então, a primeira coisa que eu queria aqui falar é sobre um parceiro lá, um brother nosso aí, que é o David Kini, que dá um pouco dessas orientações que eu vou passar aqui, e de um livro de Dan Ariely, que é realmente inspirado aí nas formas da personalidade humana. E ele fala como algumas coisas que nós vamos ver aqui no decorrer dessa live, sobre como que as redes sociais impactam na vida das pessoas e, acima de tudo, como que nós podemos multiplicar ou até triplicar ou multiplicar diversas vezes o nosso faturamento através das redes sociais. Então, em um momento de que as vendas começaram aí para muitas pessoas, elas caíram e está na hora realmente de lançar a mão aí dessa ferramenta como um instrumento de captação de clientes e fazer com que tudo isso seja possível através das redes sociais. Então vamos começar. Eu começo com uma história bem interessante. Se você tem uma grande diferença entre relações sociais e relações comerciais. Vamos exemplificar isso como se você tivesse um jantar na casa da sua sogra lá, ou do seu sogro, e ela fizesse aquele jantar maravilhoso, com louças especiais, com prataria na mesa,
aquele bom vinho, aquela comida de realmente de restaurante mesmo, super chique, e no final do jantar você chegasse assim e dissesse assim: poxa, sogra ou sogro, né? Eu gostei muito aqui do jantar, então puxasse 3 notas de R$100 e pagasse ela. Eu acho que essa mulher ia ficar bastante brava. Era capaz dela se ofender de uma forma definitiva com você e até perder a amizade. Porque não se mistura. Por que isso? Porque não se mistura um relacionamento social com uma rede social. E o que eu quero dizer com isso? Que nas redes sociais da internet nós temos que ter algum comportamento pensando que nós não temos que chegar lá só para vender. Nós temos que aproximar-se das pessoas de uma forma mais sábia e não evitar que você passe porque o inverso também é verdadeiro. Se você for num restaurante, sair de lá e dizer obrigado meu amigo, ele vai ficar bravo com você também, o garçom ou dono do restaurante. Então não se mistura muito relações sociais com relações comerciais. E esse é o grande diferencial que nós temos que começar aqui a apresentar para mostrar como se comportar nas redes sociais, que são instrumentos que nós vamos encontrar ali os nossos parentes, nossos amigos, nossos clientes também. Então a primeira coisa que nós fazemos para multiplicar nossas vendas é esses 7 passos que eu vou passar aqui para vocês. O primeiro deles é a consistência. Então, consistência é constante. Insistentemente você tem que estar nas redes sociais. Mas para isso você tem que escolher algumas mídias. Você pode ser que se não seja bom em todas, mas em algumas você já tem que participar. Nós temos para falar do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do Twitter, do YouTube, do WhatsApp, do Pinterest, são diversas. Algumas dessas vocês já devem participar, mas se não estiverem participando, é bom rever aí a sua postura, porque realmente não tem como ficar de fora. Numa maneira geral, você tem que fazer postagens todos os dias. E uma coisa é a sua página pessoal e da sua empresa. Porque na sua página pessoal, você vai ter um comportamento e da sua empresa um pouco diferente, para não dar aquela impressão assim inoportuna de tentar vender para o seu perfil. E da tua empresa você vai criar uma fanpage. Normalmente o Facebook faz isso, né? Então você tem o seu perfil pessoal, que é necessário ter o perfil pessoal para abrir uma fanpage. Você abrindo essa fanpage, você vai ter acesso a diversos materiais do próprio Facebook para desenvolver aquilo lá. Eu vou falar especialmente sobre o Facebook ali na frente. Mas falando em consistência, você vai ter que postar todo dia, como eu falei. E postar todo dia dá trabalho. E você, se não tem alguém para fazer isso, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que postar todo dia. Para ter consistência, tem que fazer postagens todo dia. Quem sabe, se você se organizar, você não precisa ir todo dia fazer a postagem, mas programar uma agenda para que faça essas postagens todo dia. Isso é possível também. E nós vamos explicar um pouquinho melhor sobre isso aí. Mas, como eu disse, consistência é a primeira dica para que isso aconteça. E aí você pode me perguntar, mas você não falou que não teria que ter um conflito, ou melhor, que tem um conflito entre redes sociais e relacionamentos profissionais, relacionamentos comerciais e relacionamentos sociais? Pois é, aí eu vou te explicar o que é o que eu faço, o que eu, digamos, lhe oriento para que seja feito aí, tá? Então, como eu disse,
nós devemos ter a consistência e devemos de postar todos os dias. E aí o que nós vamos postar lá? Será que vamos postar lá, compre isso por metade do preço toda hora? Vai ser muito chato. Então nós temos que entregar um outro tipo de conteúdo. Qual o conteúdo que nós orientamos para quê? Coloque-se. Por exemplo, se você tem uma ótica, conte o dia a dia da sua loja. Conte como surgiu, conte como começou, como foi o seu dia hoje na loja. Olha, hoje teve um cliente que eu fiz uma lente muito fina. Poste lá o resultado, poste a gratidão do cliente. Envolva-se todo dia e comece a contar todo dia um pouquinho da sua história, como se fosse assim uma novela. Vai contando um pouquinho por dia e vai engajando essas pessoas para ela te seguir, ela tá sempre junto de vocês. Então, a segunda dica que eu te dei, então, primeiro consistência e agora conta a história da sua empresa. Faça com que as pessoas que lhe seguem ali comecem a conhecer melhor, e nada melhor do que você se apresentar para essas pessoas. Quando você entra na casa de alguém, a primeira coisa que você faz é se apresentar. Tudo bem, meu nome é tal, não sei o quê. E assim é na rede social. Você tem que se apresentar para a comunidade. Então começa a contar as histórias que você tem do dia a dia da sua loja, o que aconteceu naquele dia, o que trouxe de bom, qual o bom motivo que você tem ali para contar. E ali você vai fazer então um calendário com isso aí para postar todo dia. Como eu disse, você pode postar realmente todo dia lá e postar, mas você também pode fazer com que você crie um calendário já programado para essas postagens. E isso é muito fácil de fazer e o próprio Facebook lhe ensina a fazer isso, tá? Uma terceira dica, então, eu falei consistência, a história, contar a história, fazer uma sequência ali. E um terceiro é que esse material que nós vamos colocar no dia a dia ali, ele tem que ter um intuito de ajudar as pessoas, entregar conteúdo. É fantástico quando a gente começa a conseguir receber assim o feedback dos nossos clientes, principalmente em ótica, do quanto é importante algumas coisas que a gente põe nas nossas redes sociais. Por exemplo, se imagina se um cliente chega na sua loja, experimenta o seu multifocal, não sei o que, aí você diz, olha, lá no Facebook nós temos um post lá que ensina como limpar, eu vou te ensinar aqui, mas lá no Facebook tem. Ou mais, né? Outra rede social é o próprio WhatsApp. Você pode mandar para ele o link da tua página, da tua fanpage, para que ele vá lá e curta e faça uma interação com ele. Então são essas formas que você vai unindo os seus clientes e vai fazendo com que ele escute sua história, que você mostre para ele conteúdo que ajuda, e aí você começa a poder entregar para eles cada vez mais conteúdos. Por exemplo, sobre dicas de saúde ocular, sobre agora, por exemplo, tem o coronavírus aí, tá dando conjuntivite. Você manda lá um vídeo ou uma matéria, um e-book, produz um e-book com 4, 5 páginas, que é facilmente... Não é difícil, é fácil de fazer. Existe um programa na internet gratuito que vocês podem usar, que é o Canvas. Não sei se vocês já escutaram aí. Esse Canvas, ele vai fazer um e-book para você com facilidade, e isso acaba lhe dando conteúdo, lhe dando qualidade de material, e as pessoas vão começar a seguir mais. Mas também se pode fazer um vídeo. Você pode realmente fazer um vídeo no seu celular mesmo, não é produções, altas produções, não é... A única coisa que eu sempre aconselho a ser observados num vídeo é a iluminação e o som, porque é muito ruim você tentar escutar uma história que é muito ruim,
de escutar, porque o som tá ruim e assim é difícil a pessoa acaba não ficando naquele vídeo, né? Mas então pode ser no seu celular mesmo, pode ser um vídeo, pode ser como se faz uma lente, por exemplo. Vai no seu laboratório, mostra ali uma montagem de uma lente, um vídeo de 2, 3 minutos e posta tanto no Facebook quanto a possibilidade de você pegar aquele link e fazer através de listas de transmissão do WhatsApp, que nós vamos falar aqui também. É uma boa dica de você conseguir interagir com esses clientes e eles irem na sua página buscar mais conteúdo cada vez mais, né? Então, se você criar um calendário com qualidade, pensado, nós vamos conseguir colocar todos os dias um assunto diferente e quem sabe cada vez melhor. Imagine que você começa hoje, se você melhorar 1% por dia, no máximo no final do ano você já vai estar excelente, vai estar 100% no seu material. Mas é importante começar. Então, consistência, a história e ajudar as pessoas. Então, são as 3 primeiras dicas, como eu disse, serão 7 dicas aqui. E nessa de ajudar as pessoas, acaba surgindo uma possibilidade de você fazer aquele propaganda de boca em boca. A famosa propaganda de boca em boca. Quanto eu já escutei isso, que a gente escutava, né, quando era mais jovem, que não tinha ainda internet, assim, então, a melhor propaganda de boca em boca, de boca a boca, né? E isso é possível no Facebook ou nas mídias sociais, no Instagram, na WhatsApp, no LinkedIn, que eu vou conversar aqui com um capítulo à parte aí sobre o LinkedIn, que é muito importante a gente falar sobre o LinkedIn. Mas então fica essa dica de ajudar as pessoas com conteúdo que elas se interessam, por exemplo, como ajuste de óculos, limpeza de óculos, como conservar as lentes, como o que não fazer com as lentes para que conserve, para você demonstrar que você está preocupado com ele, o que fazer para ter os direitos, por exemplo, às vezes o cliente não sabe se aquilo, tua lente, por exemplo, craquelou, né? Uma lente de antirreflexo craquelou e tem garantia. Eu acho que é muito interessante que você comunique isso pelas redes sociais, que você sabe que aquilo ali pode ser um defeito de produção e que você, se isso acontecer, que eles vão na sua loja. Mas tenho certeza que vai ter pessoas, mas daí vai encher de gente lá na minha loja reclamando que isso aí vai ter que comprar de novo, que vai ter que pagar. Olha, se você pensa assim, eu lamento dizer, mas você precisa rever isso aí, porque hoje em dia isso já não tem mais como fazer. Deixa eu ver uma coisa. Como fazer, estão reclamando, acho que é o meu irmão que está lá falando que perdi o som, mas agora voltou, perfeito. Então, eu acho que o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o que você usar de mídias sociais, é um lugar excelente para se demonstrar que você é uma pessoa preocupada com a qualidade daquilo que você vendeu e de uma forma que ele se sinta ajudado pela sua orientação, como eu disse. Ajudar as pessoas é a terceira dica. Então, primeira, como eu disse, consistência. Segundo, a sua história, contar a história, ajudar as pessoas com material de conteúdo que agregue para ele, né? Que a gente já falou de algumas ideias. E aí você deve de fazer sempre isso em materiais que ele possa consumir. O que quero dizer com isso? Por exemplo, um PDF, um vídeo, um e-book, são coisas que você pode produzir. Você pode dizer, você quer esse material, quer saber mais sobre isso aí, e aí você vai entrar num assunto que é a distribuição desse material, que eu já vou entrar nesse material. Mas eu falei para vocês do LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social, não sei se todo mundo conhece, mas é mais assim para o mundo empresarial, que eu recomendo fortemente que os donos de loja de ótica
e também os demais, pensem nessa rede social como uma excelente oportunidade. Eu costumo dizer que nós podemos ir pescar duas formas bem diferentes, ou com anzol na mão, lá com uma varinha, ou com uma rede, com uma tarrafa. E o LinkedIn é o barco pesqueiro. Dentro do LinkedIn tem muitas empresas, muitas. E dentro dessa possibilidade de você abordar um cliente, como eu estou dizendo, se você engajar-se com os clientes do LinkedIn, ali começar por exemplo, na tua região, a colocar todas aquelas empresas que são de um raio que você quer atender, que você resolveu atender, você pega ali, escolhe aquelas empresas ali e começa a tentar, né, fazer um approach para que elas façam parte da tua rede do LinkedIn. E aí você vai também da mesma forma, colocando conteúdo ali, querendo entregar. A gente não tem que vender, a gente tem que entregar um conteúdo adequado para que a partir do momento que as pessoas, os empresários, os RHs percebam que você é uma ótica um pouco diferente, que você está entregando ali, por exemplo, ergonomia visual, saúde visual ocupacional, temas que nós vamos abordar aqui nesse canal em breve. O LinkedIn pode fazer com que com uma só aproximação desse aí, você consiga vender no atacado. Você chega lá e faz um saúde in company dentro da empresa dele e acaba conseguindo todo digamos, todos os funcionários daquela empresa para poder consumir os seus produtos. Mas para isso você tem que ter o quê? Consistência, contar a sua história para essas pessoas de alguma forma assim constante, né? Você vai ter que se aproximar, você tem que administrar. Não adianta, como diz, você largar lá e não nutrir aquilo ali. Você tem que realmente fazer e postar de preferência todos os dias. E quanto mais conteúdo você postar, mais é a possibilidade, maior é a possibilidade de você engajar com aquelas pessoas ali e elas realmente conseguirem fazer com que vão nas suas lojas e vocês fature no atacado. Quer dizer, em vez de pescar com uma varinha ali, pegar um cliente por cliente, você joga e traz um cardume, né? Então é isso. Então o LinkedIn é um cadastro maravilhoso, muito forte em empresas, e a própria ferramenta, através de propostas comerciais, ela te fornece esses links, te fornece o nome dos donos, te fornece um CRM fantástico, está na sua mão, e você faz também de forma orgânica. Você deve de estar administrando, nutrindo isso diariamente. É um local excelente para nós pescarmos em rede, como eu disse, né? O WhatsApp também é uma outra rede social que me chama muito a atenção. Inclusive, se certamente você não está vendendo por WhatsApp hoje, você vai vender. Porque hoje o WhatsApp, inclusive, ele já está criando uma moeda deles e está criando uma loja do WhatsApp, como se fosse um shopping center. Então, em breve vocês vão escutar isso, vai acontecer isso, o WhatsApp vai se tornar um grande promotor de vendas da sua loja. E não há hoje quem não use o WhatsApp. Eu arrisco a dizer, se alguém não usa aí, que nos fale aí, porque eu não sei quem não usa o WhatsApp, quem não liga para o WhatsApp, quem não passa um e-mail, conversa com 2, 3 pessoas ao mesmo tempo. Então as suas lojas, as suas óticas devem de ter essa rede social chamada WhatsApp como uma prioridade também. Eu não quero elencar aqui qual é a mais prioritária, mas certamente o WhatsApp é uma das e como eu disse, ele consegue fazer listas. Você deve ter lá a lista dos
parentes, a lista dos motociclistas, a lista da igreja, cada um tem as suas. Você, sabiamente, você não vai lá começar a oferecer produtos que é chato, mas você pode, como eu disse, colocar um conteúdo lá e tirar essa pessoa de lá para uma landing page, que nós vamos falar aqui um pouquinho na frente sobre a landing page, que é uma estratégia muito importante de você desenvolver na sua loja. Então, como eu disse, a digitalização antes era uma coisa que era uma opção, você demorar um pouco mais para começar a fazer, mas hoje é obrigatório. Hoje você tem que estar com a digitalização à sua porta. Você não é questão de se você vai entrar ou não vai entrar na digitalização, é quando você vai entrar. E como eu falei na live passada, o chato é que se você demorar para entrar, é como se fosse aquele ônibus lotado, que você está chegando lá, está tentando entrar, tem que empurrar alguém, a porta fecha nas tuas costas, você vai entrar ali, já uma pessoa se esbarra em você, você fica com medo, fica extremamente desconfortável, sabe como que é aquele esfrega que ninguém gosta, né? E ali você pode ser roubado, pode ser humilhado, pode ser tanta coisa ali, né? Então, esse é o cenário que tem se você chegar tarde na internet, na digitalização da sua empresa. Então, requer que vocês realmente pensem como vital, fundamental e questão de sobrevivência para você estar dentro de uma concepção de marketing digital, e entre essas as redes sociais, como eu disse, são importantes. Também falei para vocês que o Facebook, quem sabe, seja a maior de todas, é até maior que os próprios WhatsApp, e são mais de 2 bilhões de pessoas na rede. Como eu disse, você tem que criar uma fanpage. A fanpage vai ser através da sua página pessoal, você precisa de uma página pessoal, criar uma fanpage. Essa fanpage tem que ter ali na hora de vocês criarem, se vocês não tiverem ainda, mas mesmo que tiverem, tem que verificar se todos os campos ali estão preenchidos, se estão ali, digamos, as informações de horário que abre, de endereços, de dados de contato, com quem entra em contato ou não, o histórico da empresa. Ali é digamos assim, a tua vitrine. E você deve de administrar isso como se fosse a tua vitrine. Se ela não tiver atrativa, esse marketing digital para você pode ser que seja mais difícil de você interagir. Então, você tem que ter uma fanpage da sua ótica e atrair as pessoas para ela ali. Então, isso é muito importante, né? E óbvio, você, como eu disse, não vai ali postar toda hora material de vendas, mas tem que pôr também de vez em quando alguma coisa. Mas é como se fosse assim o Netflix. Imagine que se no Netflix só tivesse propaganda, será que você ia se interessar em ficar ali? Então não pode ser só propaganda, você tem que pôr ali conteúdo que a pessoa consuma. Como eu digo, ajudar as pessoas ali, como eu falo, né? Já falei, mas vou repetir, alguma coisa que a pessoa tenha interesse em ver, em assistir, em consumir, né? Conteúdos que a pessoa queira consumir. Mas só que então no Facebook você tem que criar, já que você vai criar uma fanpage para sua empresa, com os dados todos organizados, bons, os contatos, o telefone, o endereço, como eu disse numa live passada aí, até o Google Maps vai aparecer ali, e você vai conseguir com que as pessoas te localizem muito mais fácil, e que entrem em contato com vocês muito mais fácil. Inclusive, entrar em contato, eu preciso lembrar que o WhatsApp do Facebook é o Messenger, e muitas pessoas esquecem de baixar o Messenger no celular ou no local que vai administrar o Facebook. Então é fundamental que você tenha um Messenger, para que aquelas pessoas que entraram
na sua página, na sua fanpage, consigam, digamos, se comunicar com você e você responda o mais rápido possível, porque é muito chato a pessoa te procurar, dizer, olha, eu preciso desse material, quero saber disso. Às vezes é muito comum, inclusive, que as pessoas, eu preciso falar com a ótica João aqui. Vai lá no Facebook, acha a ótica João, ela pergunta se o óculos dela está pronto, ela pergunta por que não entregaram, ela pergunta se podem levar em casa pelo Messenger. Isso está acontecendo mais, todos os dias mais. E a sua loja, se não se preocupa com isso, deve estar perdendo clientes. Então, a fanpage com as mensagens do Facebook, hoje já não é mais uma opção, é uma obrigação de você. Então, pensa bem, coloca o Messenger nisso aí e publique conteúdo nela. Publique conteúdo que chame a atenção das pessoas, que elas vão querer consumir, que elas vão querer visitar a página. Como eu disse, tem que ter consistência, tem que ter frequência, tem que ter, se você posta lá todo dia, ou quanto mais conteúdo melhor. E lembra da teoria de Pareto, que é 80-20. Mais ou menos isso que eu indico, tá? 80% do conteúdo que se vai pôr ali é conteúdo que agrada a audiência, que agrada, sem que seja comercial, sem que ele perceba que ali tem uma intenção de venda, que não tenha intenção de venda, inclusive, como eu disse, como ajustar os óculos, quem ficou satisfeito, como preservar suas lentes, dicas de saúde, dicas de tipos de rosto, tipos de moda, qual que é a moda que vem, vai todo dia postando um conteúdo ali, e 20% é as tuas promoções. Porque você está ali, você pode dizer, olha, agora tem Dia dos Namorados, Par Perfeito, o nome da tua campanha você divulga ali, põe a foto da sua loja, coloca alguns produtos de moda e tendências, e saiba postar também, para que as pessoas dizem, poxa, legal isso aqui eu gostei, eu vou lá ver se tem, e chama elas sempre, né? Eu sempre digo que um dos segredos das redes sociais, olha o que eu vou falar para vocês, é tirar as pessoas da rede social. Pois é, né? Tirar as pessoas da rede social, sim. E aí vem a quarta dica que eu vou lhe dar, que é: construa a sua lista. O que é isso, afinal? O que é construa a sua lista? Que lista é essa? A lista de clientes. A lista de clientes que engajou com você. A lista de clientes que quis receber um material como, por exemplo, um e-book, né? Contando ali quais são os problemas do coronavírus nos olhos. A lista de clientes que quer saber como conservar os óculos. A lista de clientes que quer saber quais é a moda na Europa no verão 2021. Essas quer saber as dicas, quer saber o tipo de rosto, alguma coisa, faz um e-book, alguma coisa, e daí faz com que elas, através de gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais, gente? Gatilhos mentais são palavras, são frases, são expressões que a gente, quando fala ou quando escreve, que a mente de quem está vendo, ela apressa um gatilho, ela apressa uma resposta que já tem no inconsciente. No inconsciente. Eu poderia falar aqui sobre um pouquinho de neurolinguística, neurociência, mas eu vou me limitar a isso aí. Um dia eu falo os mais fortes gatilhos mentais num balcão de ótica. Mas é isso aí. Através de gatilhos mentais, você consegue segurar as pessoas e fazer com que elas consumam. Por exemplo, um dos gatilhos mentais mais usados é a escassez, por exemplo. Olha, para os primeiros 20 pessoas, esse e-book vai estar uma promoção, por exemplo, às vezes
Para as primeiras 20 pessoas você vai comprar um e vai levar outro. Basta você preencher essa lista aqui e a pessoa vai para uma lista que é essa lista que eu estou falando, só que daí você tem que levar para uma landing page. Landing page é uma palavra em inglês que é aterrissagem. Landing é aterrissar, é uma página de aterrissagem, onde que você põe um link e daí joga ela para uma landing page, e ali nessa landing page você vai pegar basicamente o mínimo possível de dados, mais algumas coisas, o nome, o e-mail e o WhatsApp. Com esses três itens, você já consegue construir uma bela de uma lista, que é esse o objetivo de eu estou dizendo que você tem que participar das redes sociais, mas aos teus clientes você tem que tirar e deixar eles, digamos assim, esperando numa lista que você nutra eles. Aí quando estas pessoas estão nesta lista, aí você deve de trabalhar com ela. Trabalhar que é um outro assunto, mas é o que a gente quer. Aonde que a gente quer chegar é na venda, né? Aqui não tem que falar papo reto mesmo, né? Tem que dizer direto. A gente quer essas pessoas construir a lista para o quê? Para vender, que é a quinta dica. A quinta dica. Aí você, através dessas pessoas que chegam nessa lista, você pode fazer muitas coisas. Uma delas, como eu disse, através de gatilhos mentais, através da escassez, através de tantas coisas, que eu vou entrar um outro dia nas estratégias aqui. Então, por isso, sempre me acompanhe aqui todo dia, às 7h30 da noite, eu vou estar aqui dando dicas do mercado óptico, o que acontece. É sempre bom eu dizer, eu sinto que isso até é uma retribuição que eu posso dar, porque tudo que eu tenho, eu comecei a trabalhar no segmento com 13 anos, eu e meu irmão, que está aí nos assistindo, Júlio, e o que eu aprendi nessa vida toda eu me perdi aqui no raciocínio. Mas então, a gente vai querer vender, né? E aí a gente consegue, tá aí o Júlio aí, um abraço aí, meu irmão, fazer a venda, né? Que é o nosso objetivo, é o que a gente precisa fazer, que eu nasci nisso, criei meus filhos, estou criando meus netos e graças a Deus nunca faltou nada na minha casa lá com o mercado de ótica. Então eu tenho que realmente ter a gratidão, e eu estou fazendo isso muito por isso, tá? Eu quero passar um pouquinho do meu conhecimento para os meus colegas de ramo, que eu acho que estão vivendo um momento que muito importante para repensar os negócios, e o repensar agora é muito no digital. Nós temos que virar a nossa empresa para o digital. E aí você, como eu disse, né, a quinta dica é a história da venda. E aí você vai ter as listas, né, que é a quarta, vai ter as listas, aí vai pôr essas pessoas nas listas, e aí você consegue começar a nutrir aquelas listas com diversas estratégias. Eu aqui vou falar com vocês ainda muito mais detalhado sobre 3 estratégias que eu quero falar com vocês de forma bem especial. Uma é agendamento de consultas, outra orçamento online e outra atendimento domiciliar. São 3 estratégias que eu consegui, através dessas 3 estratégias, ter um movimento que não afetou com a pandemia, que não afetou. O que afetou foi assim o susto, e fez que surgisse em mim a necessidade de querer preservar a minha empresa, que querer sobreviver. Eu fiquei realmente preocupado, quem não ficou? Eu pensei muito na como que eu poderia manter a minha equipe, e eu tenho um compromisso aí que é não demitir ninguém da minha equipe.
isso eu acho que vai ser possível, porque graças a Deus os meus números, em função dessas 3 estratégias que eu quero trazer aqui para vocês, eu quero entregar isso, papo reto mesmo, eu quero entregar para vocês tudo isso, como que é que eu fiz para conseguir ter um movimento igual a antes da pandemia, a antes dessa crise, que é a maior crise que já existiu na história da minha vida, na história, eu não sei se foi maior que na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, eu não estava aqui para conhecer essa história, mas não tem uma guerra que dá medo, mais que dá medo do que o inimigo é invisível. Então tá matando 1000 pessoas por dia aí, algumas coisas, e não é só 1000 pessoas, é quantos CNPJs que estão sendo fechados com essa pandemia. Então é uma crise muito séria, e essa crise faz com que eu perceba até uma obrigação que eu tenho aqui, e é por isso que eu estou falando, de estratégias que funcionou para mim, que certamente, se você está me escutando aí, vai funcionar para qualquer outro. Através da venda pela internet. Não estou dizendo de um site de e-commerce, não sei o que você vai ter que virar blogueiro, que vai ter que... Não. Eu estou falando da venda pelo marketing digital, com a condição de você conseguir teus clientes através da prospecção de listas e de vendas para essas listas. É esse o segredo que nós vamos aqui todo dia nos aprofundar, e eu convido vocês a vir e usufruir disso aí. É um conteúdo muito interessante, que nós então estamos no canal da venda que é através dessas listas, através de marketing digital, e a gente vai ter essas listas, e aí a gente vai ter que aprender a fazer um CRM para cair numa constante nutrição dessas pessoas, para que eles nunca... É como uma flor, né? Um vaso de flor, você tem que ir lá todo dia regar um pouquinho, a não sei que seja um cactus, né? Porque senão tem que dar um pouquinho de água lá para ele, que senão ele morre mesmo, né? Então, isso que eu estou falando para vocês é misteriosamente fácil de dizer hoje, depois de passar o ovo de Colombo, como que se põe na mesa. E eu descobri esse ovo de Colombo, e eu quero então passar que essas vendas, que é a 5ª dica, tá? Ela vai jogar nas listas, e aí vai surgir um outro, que é a 6ª dica, que é o funil de vendas. O funil de vendas, eu não sei quanto que vocês conhecem esse termo, funil de vendas, mas coloca aí nos comentários se conhece ou não conhece o funil de vendas, mas é fundamental, hein? É quase que vital para o marketing digital que você conheça o funil de vendas. E isso tem para eu dizer que vai ter tudo a ver com a lista. O funil de vendas é um funil onde no topo tem o topo, o meio e o fundo de funil. O fundo, eu já falei isso aqui em outra live, mas eu vou falar agora porque uma coisa se encaixa com a outra. É um Lego. No marketing digital nós temos um Lego. Hoje eu estou falando sobre as redes sociais. E as redes sociais, como eu mostrei aqui para vocês, elas geram listas. Essas listas geram vendas. Só que daí vai cair num funil. Esse funil, ele tem o topo, o meio e o fundo, como eu falei. No fundo do funil são aquelas pessoas que realmente querem comprar. Elas querem comprar os seus óculos, ou o seu óculos está quebrado, ou está com... Ele sabe que ele quer comprar, mas este fundo de funil é aqui a beiradinha, é a menor parte do funil. Ele quer comprar, ele é mais ou menos entre
5 e 7% desse tamanho de funil. São aquelas pessoas que estão querendo comprar, elas não sabem se vão comprar com você, mas elas saem com a receita na mão para comprar, elas estão procurando onde comprar. Aí o meio do funil já é uma outra faixa um pouquinho maior do que o fundo do funil, que é uma parte que é o meio do funil, que é aquelas pessoas que sabem que precisam comprar, até estão com a receita do óculos na mão, mas elas não tomam atitude, elas procrastinam aquilo, e isso faz com que elas precisem ser contatadas, elas precisam ser fomentadas. E o topo do funil é aquelas pessoas que nem sabem que precisam de óculos. Elas não sabem que precisam de óculos, mas elas têm algum desconforto, ela tem uma dor de cabeça, ela está no colégio, não está rendendo muito bem, ela não sabe, ela está numa empresa e não consegue concorrer com o colega, ela não sabe, e é a maior parte. Eu costumo dizer que isso é 80% do mercado. E como eu falei esses dias, mas eu gosto de repetir, é como se fosse uma árvore. Uma árvore. Quando você está debaixo de uma árvore, tem umas que estão ali no chão, umas frutas que estão no chão, e outras bem fácil de pegar aqui bem no começo da árvore. São aqueles do topo do fundo do funil. Fáceis, estão para comprar, só que algumas vezes já estão pela metade, alguma coisa ali, eles estão ali. Aí o meio do funil já está no meio da árvore, ele já é um pouquinho mais difícil, exige um pouquinho mais de técnica para a gente alcançar elas. E o topo do funil é aquele monte de frutas que, como não é tão fácil, que estão lá. Agora, onde que nós ganhamos dinheiro nesse funil? Onde que você acha que é? Põe aí. Onde que você acha que é? Põe nos comentários. Onde você acha que a gente mais ganha dinheiro? Naquele que quer comprar ou naquele que não sabe, do topo do funil? Aonde que a gente deve investir nossas forças? Vamos lá, vamos ver uma resposta aí, vamos ver se bate com o que eu penso. Não. Pois é, mas então eu vou responder. No topo do funil no topo do funil é onde está o dinheiro, onde está a possibilidade de, através daquelas listas tuas que nós criamos através das redes sociais, a gente conseguir captar essas pessoas para ter uma atitude, e aí a gente monitora elas até chegar ao fundo do funil. Mas se vocês põem ela no topo do funil e monitora através de conteúdo, através de rede social, através de constante, ela não foge de você, não. Ela fica com você e vai comprar e vai consumir com você, desde que você faça o encantamento dessa trilha que vão percorrer, que é um outro assunto que nós vamos falar aqui, sobre a trilha que você deve fazer para fazer com que essas pessoas fiquem com você sempre. Então esse é o funil. O funil é um termo de marketing digital que não tem como você não saber. Se você não sabe, tem muito material na internet. Procure e se atualize quanto a isso aí, mas não deixe de fazer isso para que a tua empresa sobreviva. E aí vai a sétima dica, que é a persistência. Todas as empresas, gigantes ou não, estão na internet. E olha que beleza, que informação boa que eu tenho para te dar. É um lugar democrático, porque você vai ter o mesmo espaço que uma Coca-Cola. Se você divulgar ali, você tiver o teu cliente vai te ver tanto quanto a Coca-Cola na rede social. Basta você fazer. E a forma de você divulgar, de promover, é
importante. No Facebook, eu não entrei em alguns detalhes aqui que quem sabe gere até uma outra live. Mas no Facebook você tem que abrir uma conta lá. Você tem alguns segredos muito importantes para eu lhe passar sobre o Facebook, que eu acho que eu vou... agora não está na hora de a gente, mais ou menos quase na hora de terminar aqui, porque é o máximo que o Instagram permite, mas eu acho que vale a pena a gente esmiuçar um pouquinho como eu faço com o meu Facebook que dá tão certo. Então, só repetindo, então, só para a gente lembrar bem, a primeira dica é consistência, tá? Consistência, tem que ter insistência, né? Insistência constante, né? Segundo conta história, monte como se fosse uma novela através dos conteúdos que você vai pôr. A terceira ajude as pessoas, isto é, faça com que as pessoas sintam que você tem um bom conteúdo, uma boa dica, um bom material para entregar para elas. Faça em PDFs, faça em vídeos e entregue para elas, já pensando na lista, que a gente falou há pouco, né? A quarta dica é construa a lista através daqueles materiais, certamente, como eu disse, se você melhorar 1% a cada dia, em 100 dias você vai estar 100%. Construa a lista, então. Quarto, construa a lista. Quinto, a hora da venda, né? Venda, como eu disse, listas que você tem, você pode agendar consultas, você pode fazer orçamentos online, você pode fazer atendimentos domiciliares. São 3 assuntos que nós vamos abordar aqui. Como que é esse negócio de ótica em casa, como é esse negócio de orçamento lá, nós vamos abrir aqui o jogo aqui, entregar tudo, mesmo sem nenhum ponto e vírgula faltando, tá? Então, esteja sempre presente aí que você vai conseguir enriquecer as suas habilidades e conseguir muito mais fácil transpassar essa crise aí, né, que é tão severa, que, como eu disse, não sei quanto a guerra, mas que eu vivi é a maior crise que tem, e graças a Deus eu estou passando ileso e quero continuar assim, e quero também fazer com que aconteça isso com vocês. Então a quinta é a venda, a sexta é o funil, lembra do funil, tá? Aonde está o dinheiro é no topo do funil, não no fundo do funil, mas é claro que o fundo do funil também, né? E a sétima dica e última dica é a persistência, tá? Aproveitando aqui para vocês, eu fiz uma loucura. Eu resolvi fazer e já tá com marcado no calendário dia 15, 16 e 17 de junho, 15, 16 e 17 de junho, reserva aí, põe aí que eu vou fazer um intensivão online, que às vezes você pode assistir da sua casa, gratuito, sobre tudo que eu estou falando aqui. Um pouco mais organizado do que isso e com material muito mais robusto, consistente, para que você consiga realmente um conteúdo que você possa aplicar na prática o que nós estamos falando aqui. Nós vamos mostrar o beabá de tudo isso aqui, como eu fiz. Eu tenho uma promessa que se aplicarem isso aí tudo, vocês conseguem faturar R$54 mil a mais por mês, ou mais do que isso, ou mais do que R$54 mil, todos os meses, depois de um prazo de colocar isso em prática, que é possível, não fácil, mas possível, em 30 dias você começar já a faturar R$54 mil a mais por mês, através do marketing digital para ótica, que é uma fórmula da ótica online, que vocês vão escutar mais falar sobre isso aí,
mas que eu já convido vocês, é gratuito esse intensivão, no dia 15, 16 e 17 de junho. Eu espero vocês lá, mas também antes de lá, tem amanhã, que nós vamos mais uma live. Acompanhe o meu Instagram, que nós vamos estar aqui para revelar mais alguns segredos que a gente tem e que está com vontade de entregar, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Hoje nós não tivemos nenhum entrevistado, eu quis realmente entregar todo esse conteúdo, mas amanhã tem mais, tá? Muito obrigado e até logo.